Gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day. Westbrook gives the Thunder the victory. Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Lucas do Thunder Brasil. Estamos aqui para um episódio especialíssimo do nosso Mania de Thunder. Especialíssimo porque, além do Ângelo, temos o nosso primeiríssimo convidado. Mas antes eu vou chamar o Ângelo aqui, que é da casa, nosso querido Thunder Mania BR. Fala aí, Ângelo, tranquilão? Salve, pessoal, aqui quem fala é o Ângelo. Estamos aqui nesse quarto episódio, dessa vez com a honra de receber o nosso amigo Felipe, do Oklahoma City Brasil. Agradecer a presença dele, né? Vamos falar um pouco desse primeiro mês de NBA, o desempenho do time na última semana e os próximos jogos que estão por vir. Fala, Felipe, seja muito bem-vindo, meu amigo. Salve, cara, maior prazer estar participando. E participando de uma sequência boa de vitória, né? Pô, melhor ainda. É bom para participar assim. Exato. E hoje, exclusivamente hoje, que estamos gravando aqui numa sexta-feira à noite, não estamos sextando. O Felipe, que eu vi lá, chegou a 6 mil seguidores no Twitter, não foi isso mesmo? Confere, produção. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Rumo a 10 mil, 20 mil, quanto for. E que é aquilo, né? A gente conversa aqui às vezes que o Thunder subindo, a gente sobe nesse foguete também. Se tudo der certo, a gente consegue virar um pouco de referência nisso, né? E já somos uma das maiores torcidas do Brasil. É, com certeza, com certeza. Não vamos entrar no assunto de torcida, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o Nescau, né? Aquela fatídica. Mas vida que segue. Vamos começar então esse episódio, falar um pouco dessa semana inicial, que foi uma semana muito positiva pra gente. A gente teve o famosíssimo 3-0, finalmente uma semana perfeita. E essa é a pergunta que eu tenho para vocês, senhores. Com as vitórias contra Phoenix, San Antonio e Golden State, tivemos uma semana perfeita? Então, vou começar falando aqui, depois de uma derrota sofrida para Sacramento, né, no episódio passado que a gente gravou, logo depois do jogo praticamente, eu confesso que a minha expectativa não era das melhores, mas enfim, tivemos o desfecho positivo, né, 3-0, e eu acho que dá para destacar, né, 3 vitórias com autoridade, um bom desempenho dos nossos principais jogadores, né, e importante para se firmar entre os primeiros colocados do Oeste ali, então... Estamos 8-4 na temporada, né? Eu anotei aqui que é o melhor desempenho do Thunder nos primeiros 12 jogos desde 2013 e 14, onde a gente iniciou com 9 vitórias e 3 derrotas. Dessa vez um 8-4 aí para encaminhar, quem sabe, uma possível classificação aos playoffs. Pô, cara, foi perfeito. Claro que ainda temos algumas falhas, mas para mim foi perfeito. A gente soube fechar alguns jogos, principalmente contra o Phoenix Suns, contra o Warriors também. E a diferença chegou a 1 ponto. Mas a gente soube fechar o jogo. Contra os Spurs não precisou, né? Foi uma vitória larga. Mas mostra a evolução do time. E a volta do Kennedy, cara. Muda muito. Pô, muito importante. Nossa, ele faz toda a diferença. E o mais, você falou agora, Felipe, o fechar os jogos para mim foi muito importante. Contra a Phoenix, especialmente, eu acho que foi o jogo mais difícil. Eu acho que nessa semana a gente entrou nesse jogo pensando que seria o jogo mais difícil, acabou sendo. Apesar deles não terem o Booker não fez a estreia na temporada contra a gente, mas o time jogou bem e foi pau a pau até o final. E o Thunder fez um último quarto bom. O time teve um bom desempenho, com todos tendo um bom desempenho, inclusive o Josh Giddey. Josh Giddey, que essa semana parece que voltou a jogar basquete, está se encontrando. Parece que o time está se encaixando como um todo, né? As coisas estão começando a funcionar. Na semana passada eu vi muita gente criticando o Mark Daigneault com razão, porque ele estava usando Polindy Waters e Olivier Sarr com muito mais frequência. Claro que o retorno do Kennedy contribui muito, porque você passa a ter um homem a mais na rotação, um homem de qualidade, ao invés desses caras mais fracos. Mas essa semana já é um papo diferente, já é um papo de que o Mark tem que estar na briga do treinador do ano, enfim. Os ares mudaram, né? Isso é nítido. Eu acho que as vitórias vão acompanhando as narrativas, né? Então, essa partida contra a Phoenix, eu acho que dá para destacar também o excelente desempenho do Jalen Williams, que inclusive tá com o dedo quebrado, né? Ele postou nas redes sociais Bizarro. uma foto com uma Ele é espécie maluco. de faixa na mão, não sei o que era aquilo ali, mas enfim, 31 pontos contra a Phoenix, para mim foi um dos principais destaques do jogo. E nas 2 vitórias seguintes, que nem o Felipe destacou ali, o retorno do Kennedy fez a diferença, sabe? Até no fator anímico, a gente viu contra o Spurs,
além do bom basquete que ele sempre apresenta, a questão, né, até buscando briga, entre aspas, né, conseguiu defender o companheiro de equipe ali, do Zach Collins, que tinha, acho que, empurrado o Mitch no chão, alguma coisa assim. Então ele é um cara importante em todos os pontos, sabe? E ele dá mais liberdade para os outros bancários desempenharem também. Eu acho que o próprio Mitch, ou Micic, não sei a pronúncia exata, cresce, porque ele tem mais um defensor para sustentar ele na lineup reserva, sabe? Então a minutagem dele também cresce. Eu acho que os outros jogadores também, naturalmente, também vão se desenvolvendo em torno dessa rotação. Então, de positivo, além do bom desempenho dos titulares, o bom desempenho dos bancários, que cresceu e faz com que a gente seja muito mais equilibrado nas partidas. 6 vitórias nos últimos 7 jogos, cara, é uma diferença absurda, pô. Contra o Phoenix mesmo, eu sempre digo que o Thunder tem que ter mais um scorer, velho, um pontuador de confiança, não só sobrecarregar o Shai, sabe? Nós temos que ter esse cara. Na minha página eu sempre digo, o James tem que aparecer, o J-Dub tem que aparecer, porque a gente cobra muito isso do chat, todos os jogos ainda, tá ainda se encontrando, sabe? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Contra o Sacramento a gente teve o Shai, ele jogou bem, mas o resto do tempo. Então, já contra o Suns, o J-Dub apareceu, os Spurs, todo mundo apareceu. Então, contra o Warriors ontem, partida perfeita do Isaiah Joe. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Na defesa, eu acho que a gente está bem, com exceção dos rebotes. Então, encontrando esse equilíbrio, ainda está cedo, 12 jogos na temporada, a gente ainda vai longe, cara. Pô, com certeza, cara. E o mais importante disso, por exemplo, ontem mesmo a gente teve uma partida, digamos que de ponta a ponta muito boa, do elenco como um todo. E o próprio Shai não teve um jogo muito bom, ele começou a forçar bolas, inclusive eu acho que ele foi um dos maiores responsáveis pelo Warriors ter chegado nesse placar. O Shai começou a forçar muita bola, só que entra um pouco nisso que o Felipe falou, de que o time teve outras armas. Ontem o Micic, o Ângelo até destacou no Twitter dele hoje, teve 7 assistências, é um cara muito esperto, o Cason Wallace vindo do banco, cada vez mais sólido. É um time que tem outras armas. O próprio Jalen Williams ontem estava discreto, só que ele teve, sei lá, uns 3 lances seguidos ali no início do último período, que o jogo estava complicado, e ele fez lances de jogador de alto nível, sabe? Ele resolveu a situação ali, desafogou e o time deu uma melhorada, né? É muito bom isso, né, cara? Pô, é muito bom ter várias armas. E o desempenho do banco, né? Foram 51 pontos dos bancários e 0 turnovers. Então, Bizarro. O banco sustentou muito bem a nossa vantagem. E aí fica, apesar do jogo ruim do Shai, se quiser olhar o copo meio cheio, né? Mesmo com ele chutando muito mal, indo muito mal várias posses, a gente ainda assim venceu o Warriors fora de casa por 20 pontos. Então acho que só prova o equilíbrio que o time, quando consegue impor o seu basquete, consegue ter para vencer partidas desse nível. Exato. Quem diria que a gente já está elogiando o banco do Thunder? Sempre toda a temporada a gente reclamava. Eu acho que não é uma hot take falar que esse é o melhor banco que nós já tivemos, assim. Não a nível, talvez, de qualidade individual, sabe? Mas justamente por ter vários jogadores que... Eu diria que é o mais completinho. Pois é. Eu também acho. Tu pega os bancários hoje, dos principais, digamos assim, não tem um jogador assim que possa dizer, é muito ruim, vai prejudicar. Não, os principais bancários ali, o Cason Wallace, o Mitch, o Kenrich, o Wiggins, esses caras estão sempre contribuindo, sabe? Raramente eles fazem jogos ruins. Então eles são confiáveis e eu acho que isso dá um suporte muito bom para a rotação titular. Se for parar para pensar, os últimos bancos... E confiáveis no perímetro também, cara. Bizarro como é que o Isaiah Joe é craque, né, cara? Ontem foi inacreditável o que ele fez. Tipo assim, o cara é automático. Esse ano a gente vai ter que fazer uma campanha muito forte no Twitter para ele estar no Triple Point Contest, porque, tipo, o cara ele é um matador nato. Ele tem que estar, velho. Ele tem que estar. Quem diria que, além de elogiar o banco, a gente vai elogiar o perímetro também. Que o Thunder, empatado com o Dallas, tem a melhor porcentagem de arremesso de 3 pontos. Quem diria que eu ia estar falando isso do Thunder alguma vez? E o Cason Wallace, eu não vi ontem, pós-jogo contra o Golden State. De repente ele caiu. Só que ele era o líder na NBA em porcentagem de 3 pontos. E até semana passada o Lu Dort estava em quarto, tinha o Chet também naquele bolo. Então, assim, muita consistência. Ele segue sendo, né? Ele chutou 2 de 2. Chutou 2 de 2, então ele ficou com 59%, exatamente. Pô, coisa linda. Dort caiu um pouquinho, mas eles estão lá, continua em primeiro.
Pô, mas é aquilo, né? Nem só de flores vivemos esse primeiro mês de NBA assim. Queria saber dos senhores o principal ponto que preocupa vocês daqui para frente, né? Eu acho que o rebote é unanimidade. Hoje o Thunder é o 28º time, ou seja, o terceiro pior em rebotes. Então, é preocupante, porque o chat não tem ajuda, né? O Kemet deu uma ajudada nesses últimos jogos. Acho que deu uma luz, assim, as coisas melhoraram um pouco, só que ainda assim tá ruim, né? Pegar, por exemplo, se a gente pegar hoje um Houston Rockets, a gente tá enrolado. Com todo respeito, odeio eles, mas a gente vai ter problema. Ontem mesmo contra o Warriors, né, a gente viu o Kevon Looney, por exemplo, pegando uma penca de rebotes. Só no primeiro quarto ele acabou com 6. Sim. Então é uma deficiência que fica muito visível. Eu entendo que talvez falte uma peça no grupo para suprir isso, mas eu acho que além disso, a atitude do grupo tem que melhorar, sabe? Outros jogadores que em temporadas passadas tiveram médias maiores de rebotes, como o Giddey e o Jalen Williams, esses caras têm que ter uma atitude diferente, sabe? Pô, não adianta, vai ter que focar ali, entrosar e não deixar as bolas escapar. Perdão, né, do termo. Não deixar a bola escapar. Pô, o cara se complica, né? Mas ontem, por exemplo, o Jalen Williams teve um lance que ele foi pegar o rebote, a bola escapou, aí acho que o Andrew Wiggins do Warriors conseguiu fazer a finalização, e aí a bola caiu, ele foi lá, deu tapinha e a gente conseguiu pontuar. Sabe? 2 rebotes que o Jalen Williams perdeu por falta de atenção, sabe? Então fica complicado mesmo. Então, além de ter que vir um jogador para suprir isso, e eu acho que pode vir um pivô reserva, talvez, um ala pivô reserva mais físico, de mais imposição, que esteja mais atento a esse ponto, os jogadores do grupo têm que mudar a atitude para não deixar isso acontecer com mais frequência. Eu acho que, claro que o Ângelo citou dos rebotes, mas eu vou citar de novo. Cara, a gente cede mais de 20 rebotes por jogo ofensivo. Isso é muita coisa, pô. Você dá 20 chances para o adversário a mais. Isso é muita coisa. Eu estava vendo uma estatística que o Thunder é o time que mais contesta arremessos. A gente está com uma defesa muito mais do que adianta sentar. Então a gente tem que melhorar nessa situação. Não sei se trazendo essa diferença um pouco. Claro que é começo de temporada, tem ajuste, mas essa questão do rebote pega muito, cara. Contra o Santos mesmo, e contra o Santos, eu até postei na minha página, teve 2 lances que pegou 3 rebotes ofensivos seguidos. 3. Ontem mesmo contra o Warriors, quando diminuiu para 1 ponto, teve 2 rebotes, 2 cestas de 3 pontos, que cortou para 1 ponto. Então, é difícil, cara. Complicado. E acaba que é muito frustrante, porque o Thunder realmente tem uma boa defesa. O Thunder, inclusive, está encontrando um equilíbrio muito bom. A gente está hoje com a oitavo melhor rating ofensivo e o 7º melhor rating defensivo da liga. A gente está como o 9º time que mais cede pontos, ou seja, isso é bom. A gente está cedendo 111 pontos por jogo. Mas não adianta nada. Você ter uma boa defesa, é toda vez isso. Os caras vão atacar, o Thunder consegue fazer uma defesa muito boa, só que aí o cara erra a cesta e pega o rebote. Então fica muito complicado. Eu acho que o principal ponto negativo desse mês são esses rebotes, né? Porque os jogadores em si, Giddey, etc., que estavam mal, deram uma melhorada, né? Só um adendo também com relação à questão dos rebotes, né? Como o Thunder é um time que joga muito em transição, inclusive o Thunder lidera a NBA em pontos em transição, são 27 pontos por jogo, é importante justamente por isso, pela característica do time, entendeu? Então pegar o rebote e já sair rápido para o ataque é melhor para o time, o Thunder está mais adaptado a esse sistema de jogo, por isso mesmo é importante ter atenção, para poder impor mais essa questão dentro de quadra, obviamente, e ter mais chances que o adversário para poder pontuar. Eu quero saber dos senhores, vamos primeiro com o Felipe, né? O cara é convidado, vamos dar essa moral para ele. Com certeza. Queria saber dele assim quem é o destaque. Quem é o destaque da temporada aqui para ele? Um nome específico, seja o Mark da Guinness, seja um reserva, seja um titular. Quem para você é o destaque do Thunder até aqui na temporada? Cara, eu tranquilamente votaria no Dort. Para mim ele mudou completamente na temporada. Para mim ele é o destaque do time. Mas eu vou com o meu protegido Keyson Wallace. Bom voto. O que ele tá fazendo no nosso banco, ele é, como eu comentei, ele tá muito maduro. Ele não parece um novato jogando. Cara, vocês lembram, vocês viram o jogo ontem, né? Um passe que ele deu,
Eu não lembro se ele pegou rebote ofensivo, enfim, eu sei que ele estava no ataque, ele estava cercado tipo, por 2, 3 jogadores, ele ficou fazendo trabalho de pés ali e tal, ele atraiu a marcação toda para um lado e fez um passe sem olhar para a direita, ele achou tipo o Shai livre de 3 e fez a sexta. A maturidade dele é bizarra, desse moleque. O que tu acha, Ângelo? E se não tivesse o chat, eu estaria fazendo campanha para ele ser o calor do ano. Com certeza, cara. Eu sei que os holofotes do prêmio de Rookie of the Year estão sempre em torno do M, do chat, sobrando ali como um segundo colocado, mas o Cason Wallace é o meu protegido também, então eu escolheria ele para fazer um destaque assim, inicial desses primeiros jogos de temporada, o que esse cara tá fazendo absurdo, acho que nos dois lados da quadra, né? O cara é extremamente eficiente, contribui muito para o time em todos os aspectos. A NBA, inclusive, retirou ele do top 10 da lista de rookie nessa semana, um absurdo. Isso é um absurdo. Inclusive, mas... rapidinho, o top 10 aqui, ó. O Wembanyama segue em primeiro, Chet em segundo, Alzar Thompson em terceiro, que deve ser o que vai rolar, Jordan Hawkins em quarto, Derek Lively em quinto, Brandon Miller em sexto, Jamie Jacquez em sétimo, Keontae George em oitavo, Bilal em nono e Marcus Kessler em décimo. Então, roubado, né? Roubaram o nosso menino Casey. Não, vão ter que recolocar ele na próxima semana, né? Então, mais uma vez reiterando aí. Se ele não tiver na próxima, depois de um jogo desse contra o Warriors. Pô, exato, cara. Eu acho que o problema, né, dele, problema não, né? Porque é aquilo que já falou algumas vezes aqui, que o bom dele ter entrado num time já praticamente pronto, um time mais avançado, é que ele acaba não tendo esse peso de calor e tal, então ele consegue performar sem tanta pressão, etc. Só que involuntariamente acaba tirando foco, né? Ele acaba sendo aquele cara que, tipo assim, as pessoas veem muito menos do que um Brandon Miller, do que um Derek Lively, que estão fazendo temporadas boas, só que, ao meu ver, piores. Só que esses caras têm mais volume de jogo, então você tendo mais volume, você vai ter mais highlights, você vai ter mais, enfim. Se você perguntar hoje para uma pessoa que vê NBA periodicamente quem é Cason Wallace, ele não vai saber. Mas se você perguntar quem é o James Jacques Jr. do Miami Heat, ele vai saber. Então, é tudo questão também de holofote. Exato, o mercado é impressionante. Então, Ângelo, você... O moleque sabe vender seu jogo, tá? Ele sabe vender o jogo. Contra no jogo transmitido no Prime Video mesmo, jogou muito. Muito. O San Antonio. E ontem que foi um jogo... Só o jogo do Thunder passando, também jogou muito. Muito. O Prest fez de novo, né? A gente se questionou de ele ter draftado o outro armador, mas ele fez de novo. E, Ângelo, meu querido, você vai ficar com o Cason Wallace também? Seu destaque? Você vai panelar? Eu vou com o Cason Wallace, mas só um último destaque. Eu acho que assim como o Jalen Williams no último draft foi visto como um reach, né, um cara que foi draftado aparentemente muito acima do que ele deveria ser, e depois foi visto como um steal, eu acho que o Cason Wallace acaba entrando nesse mesmo bolo. Um cara que, saiu na 10. O pessoal talvez não sabia muito quem era ele. É uma pique muito alta para aquela posição ali. E hoje a gente vê que o cara tá desempenhando bem demais, sabe? Então, realmente, Sam Prest fez de novo e a expectativa é extremamente animadora desse rapaz. Daqui a 2, 3 anos, muito provavelmente vai ser um titular. Eu, pelo menos, vejo essa perspectiva nele. Mas, de momento, ele tá fazendo um excelente papel vindo do banco e é um dos melhores jogadores do Thunder da temporada. Não só um dos melhores calouros, como um dos melhores jogadores do Thunder. Com certeza. Bom, os caras panelaram aí, né? Os caras escolheram o Cason Wallace como destaque. Eu poderia escolher também, na verdade, vários jogadores como destaque, porque o Thunder tá voando. Só que eu vou dar o meu voto de confiança. Como o Felipe deu a menção honrosa ao Lu Dort, eu vou dar meu voto pro Lu Dort, porque o que mais é legal para mim disso tudo é como ele... Para mim, a parte mais complicada do Lu Dort é o fato de que é aquilo. É sempre muito lindo ver a história de que ele não foi draftado, isso e aquilo, superação, milionário. Só que, obviamente, ele não foi draftado por N motivos, e um dos motivos é realmente o QI de basquete dele não tão elevado. E para mim, nesse início de temporada, ele está com um QI de basquete bom, ele está entendendo o papel dele. Ontem, por exemplo, ele não teve números altíssimos, se não me engano, foram 5 pontos. Só que ele foi bem, ele fez o que tinha que ter feito, arremessou o que não tinha que ter arremessado, e ele está fazendo isso muito bem. Na temporada, ele está com os seus, 12 pontos por jogo, chutando 42% de 3 pontos, com um field goal de eficiência, né, aquela porcentagem que os matemáticos fazem, de 60%. Então, para mim, fica essa consideração aí. Os senhores querem tecer sobre Lu Dort? Fila de pedido de desculpas para o Lu Dort. Eu sou um que, por sorte, queimei minha língua, né? Minha expectativa para ele não era das melhores, tendo em vista os anos anteriores, especialmente o último ano, que eu considero que ele não foi tão bem assim. Mas, de fato, a temporada dele é muito boa, a um nível competitivo, assim. Eu acho que ele entendeu de vez o papel dele na equipe. A gente falava, né? Se ele quiser realmente ter um espaço na equipe, ele vai ter que reduzir o número de arremessos, vai ter que ser mais eficiente, vai ter que jogar mais para o time.
E eu acho que isso está acontecendo. Então, de momento, a gente não tem o que reclamar do Lu Dort. E hoje dá para cravar, né? Que ele é um titular, coisa que na temporada passada muita gente não concordava. Com certeza. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu também não tenho que entrar na fila de desculpa pro Lu Dort. Mas é aquilo que eu sempre falava, cara. Eu sempre critiquei, mas também a gente não tinha jogador para tirar a função ofensiva dele. Então ele tinha muito volume, coisa que ele não tem que ter. Ali, tá sozinho, no corner, mata uma bola de 3. Esse é o jogo do Lu. E defensivamente, cara, muito difícil encontrar um jogador como ele. Ele marca Curry, Durant com a... Pô, o cara é completo. Falta, assim, estatura pra ele, né? Envergadura, mas pô, o cara incomoda demais. Outside, Dort trying to stay perfect. Gives Curry his move. And hits again. 26 for Dort. Perfect from the floor. Não sei se o Felipe já ouviu nossos outros episódios. No finalzinho ali, a gente gosta de fazer uma prévia do que vai vir na semana que vem, fazer um palpitão. E nessa semana que tá vindo agora, nós temos 3 joguinhos. E eu já vou dar spoiler aqui, que são 3 resultados que podem vir de maneira positiva. A gente vai pegar o Warriors de novo amanhã. E depois, no domingo, vamos ter um back-to-back contra Portland. E na quarta-feira só, a gente vai pegar o Chicago Bulls. Então, quero saber dos senhores, qual é a projeção desses jogos e o palpite, claro, sem ficar em cima do muro. Porque semana passada eu quase gabaritei, porque eu fiquei em cima do muro. Eu falei, não, eu acho que vai ser 3-0, sei lá o quê. Só que como o Thunder tinha perdido para Sacramento, eu não estava muito legal das ideias, gravando um podcast 8 horas da manhã de um sábado, eu resolvi ser um pouco saudosista, fiquei no 2-1, acabei me ferrando, mas eu fui melhor que o Ângelo botou um 2. Chupa, Ângelo. Você buscou a humildade. Busquei a humildade. Pois é, e pequei o ser humilde, entendeu? Pequei o ser humilde. Mas quero saber dos senhores aí, projeção da semana que vem, palpite. Bom, vamos lá. Tendo em vista que na última semana eu fui pessimista e apostei no 1-2 e a gente saiu num 3-0, eu até tenho medo agora de ser um cara otimista, né? Mas eu acho que Golden State, Portland e Chicago são 3 times que a gente pode bater, com o adendo de o Steph Curry, ele voltou a ser questionável para o jogo de amanhã. Então a gente sabe que é um fator que pode dificultar, né? Em muito a situação para o Thunder, mas não é um absurdo um 3-0. Eu acho que Portland e Chicago são 2 franquias que estão... Tem que ganhar. O Chicago tá, né, se encaminhando para um tank forçado, aí o Portland também tá em reconstrução, então são 2 franquias que a gente tem que ganhar. E o Golden State, mesmo com o Curry, eu acho que a gente consegue bater de frente. Como já bateu nessa temporada, não fosse aquele erro de arbitragem no fim de jogo, poderia ter sido uma vitória também. Então, um 3-0 é o caminho aí para a gente conseguir alavancar nosso recorde, né, de forma mais positiva ainda. Pô, cara, eu vou ficar no 3-0 também. Eu não vou ficar em cima do muro. É aquela coisa. Se a gente quer ir longe, são 3 jogos que a gente tem que ganhar. Com certeza. Chicago Bulls, ninguém sabe o que ele quer. Daqui a pouco tá implodindo. Todo mundo basicamente saindo. Vai pro tanque, coisa que a gente já passou. O Warriors, pô, sem o Draymond Green. E o Portland, cara, tem que ganhar, velho. O Portland não tem nem opção, né? O Portland é um time que... Quer playoff, quer mando de quadra, são jogos que a gente tem que ganhar. Exato. Eu também não vou ficar em cima do muro também, não. Acho que vai ser um 3-0. Inclusive, o jogo para mim mais difícil, igual concordo com vocês, é contra a Golden State, porque não só pelo Curry, mas é um time que tem um bom treinador. Então, com certeza, o Curry vai fazer muitos ajustes em cima do jogo de ontem, porque teve muita coisa errada em Golden State ontem e o Curry é aquele cara que ele não esperava uma dobra no Klay Thompson também. Também não. Acho que vai ser um jogo completamente diferente. Total. E aí fico até curioso para ver como o Mark vai desempenhar, né? Porque esse é um dos desafios do Mark, não só ajustar o time, mas fazer reajustes. Porque agora começar a enfrentar times em sequência, que acontece muito, é até uma boa prova pré-playoff, né? Porque playoff você tem que fazer esses ajustes à moda boi. Eu digo que são jogos que a gente tem que ganhar, porque depois é uma sequenciazinha pesada. Muito pesada. A gente vai pegar Philadelphia, o Timberwolves e o Lakers. Ele vai pegar o Dallas, que tá bem na temporada. Eu não esperava esse começo bom do Dallas. Sim. A sequência pesada. Não, o fim de ano vai ser complicado. Depois dessa sequenciazinha fácil, Filadélfia, Minnesota, e pega o Lakers, que apesar de ser um time, hoje eu vejo um pouco inferior, é um time bom. Aí Dallas, aí pega Utah, que nunca é um jogo fácil. Aí pega Sacramento, Denver.
É complicado. Vai ser uma sequenciazinha complicada. E é bom criar essa gordura, né? Para ali na Exato. frente, caso ocorra uma possível oscilação, tal qual o nosso Botafogo no Campeonato Brasileiro. Corneta, hein? Cara, a gente tá na data FIFA. Eu não tô nem lembrando dessa situação. Você vem aqui no nosso podcast. Essa pô, foi um Deus, punhal aí, uma trairagem. Pelo amor de Deus, cara. Impor aqui. Então tá bom, O cara tá feliz. Ele nem sabe mais o que é futebol, ele tá feliz com o basquete. Exato, deixa lá. Não, pô, eu nunca fui tão feliz com uma data FIFA na minha vida. Deixa lá. Eu confesso que tô no mesmo nível. Mas, enfim, é bom criar uma gordura para ali na frente, caso ocorra alguma oscilação, a gente também não fique muito para trás, né? Então, a gente sabe que o desempenho da equipe tem sido bom, mas, né, como qualquer time jovem, o time pode oscilar, pode acabar perdendo um outro jogo por bobeira, então é bom fazer esse 3-0 justamente para não sofrer muito lá na frente. Com cerveja, com certeza. Eu vou abrir aqui rapidinho na nossa página, porque eu abri uma enquete semana passada de quem era o destaque da temporada para perguntar para você que está ouvindo a gente aí, quem você acha que é o destaque, enfim. Inclusive, se você está ouvindo, a gente vamos começar a fazer uns pedidos para vocês. Se puderem avaliar o nosso podcast, se você estiver ouvindo no Spotify principalmente, avalia lá com 5 estrelinhas que acaba aparecendo mais para as pessoas. E também deixa seu like, se você está ouvindo no YouTube aí. Na semana passada, eu abri uma enquete. Qual o seu destaque favorito na temporada até aqui, já prevendo o que ia acontecer nesse episódio? Eu coloquei o Chay, o Chet, o Ludort, o Keyson Wallace e outro, se quiserem comentar, porque não tinha muita opção na enquete. 3 pessoas votaram no Chay. O problema é que o Chay é muito apelão, né, cara? Eu não posso botar o Chay nessas enquetes, porque... Na minha página eu nem coloco mais. Pô, não tem como, cara. O cara é apelão. Mas o Ludort teve 4 votos. Então, tivemos 7 votos totais. E o Ludort acabou sendo o mais votado. E é uma grata surpresa, felizmente, o Ludort, que continue assim. E eu acho que é isso, né? Eu queria trocar uma ideia aqui agora um pouquinho rapidinho, Felipe, um pouco sobre sua página. Conta aí, cara, como é que você criou sua página? Como é que foi essas paradas? Como é que tá sendo agora que a página, tá fazendo bastante sucesso? Enfim, essas coisas todas. Por incrível que pareça, eu comecei a página no primeiro ano de tanque, velho. Nossa! Uma das minhas primeiras notícias assim, que eu repostei foi a saída do Paul George e a saída do Russell Westbrook. Esse aí ninguém pode chamar de modinha. Eu digo brincando que eu tenho a mania, entre aspas, né? De assistir todos os jogos do Thunder. E, cara, se eu assistir todos os jogos na época de tanque, pesada, cobrindo uma página, como é que eu não vou agora, quando a gente tá melhor? Pô, exatamente. Agora é tranquilinho. Pra quem ficava meia-noite assistindo Thunder e sei lá, Detroit, com 5 jogadores inomináveis, agora é mole. Era até uma coisa que eu ia falar agora. Assistindo jogadores que hoje nem entram mais. O próprio Poco, que Deus o tem, hein? A eterna promessa. O Ângelo até postou esses dias, né, Ângelo? Chutou o balde, né? Acho que agora acabou, né? Eu acho que às vezes a gente tem que ser realista, assim, e tentar enxergar um pouco do que acontece nos bastidores de Oklahoma, né? Então, eu fiz uma análise breve ali do cenário atual que o Pokusevski se encontra. Só faltou chamar o moleque de vagabundo. Pô, cara, não tem muito o que fazer nesse atual momento, né? Se passaram 12 jogos, a gente viu que ele é garbage time total e mesmo quando entra, não consegue corresponder praticamente nada. Então, é um jogador que aparenta estar fora dos planos. Então, é uma situação bem difícil, cara. Ele vai ter que dar uma reviravolta muito grande aí para conseguir vingar no Thunder. Mas eu acho que o futuro dele não vai ser aqui, não. Por falar em futuro, cara, por isso que eu acho o futuro do Thunder, velho, muito animador. Assim, não questão das picks, que já é meio óbvio. Mas, pô, a gente tem caras como o Poco, o Treyman, e a gente já tem um banco tão completo. Imagina se a gente trocar esses caras com peças que ajudem agora, sabe? Entende? Sim, claro. Pô, somar ainda mais. Porque são jogadores que não estão jogando. A gente pega eu até citei o Nikola Vucevic, que eu acho que depois me convenceram que atrapalharia um pouco com o chat, eu entendi. Mas são jogadores para ajudar agora. Então, pô, anima muito o futuro do Thunder. Com certeza. Até falando sobre um pouco disso futuro, né? O Clippers está de mal a pior. Hoje, inclusive, se você está ouvindo... Na verdade, o episódio vai sair amanhã, então a gente não sabe como foi Houston e Clippers, mas nessa sexta-feira o Westbrook
lindo, maravilhoso, pediu para ser reserva. É um vampiro, né? Um sanguessuga. É um ridículo. E o Clippers está de mal a pior. O Clippers hoje tem a 6ª pior campanha, tá 3-7. E por que isso é importante? Porque a pique deles no ano que vem pra gente. Então fiquem de olho no Clippers, não esqueçam deles. Também não esqueçam do Houston, mas vai acabar que a pique deles não vai vir pra gente. Mas o mais importante é ficar de olho no Clippers e, infelizmente, secar o Westbrook para ele não ganhar esse anel. E vamos ver como é que vai desenvolvendo o Thunder. Mais alguma coisa, meus amigos? Por aqui tudo certo. Tudo certo? Tá tranquilo também. Então vou começar, vou puxar o encerramento aqui. Se você que está ouvindo a gente aí chegou até aqui, agradeço muito. Episódio muito especial. Cada semana que se passa a gente vai conseguindo atingir números legais, a gente vai conseguindo melhorar, a gente está fazendo o podcast junto, a gente está aprendendo a fazer e está vendo os melhores formatos. E um dos formatos que a gente queria muito é trazer convidado e com certeza trazer o Felipe aqui do Oklahoma BR. Com certeza foi um dos nomes que a gente escolheu com carinho, porque a gente sabia que seria um cara que ia agregar na resenha. Então, muito obrigado, Ângelo. Toda semana com você aqui. E se despede do nosso querido convidado aí, faça as honras. Eu que agradeço o Lucas, agradeço o Felipe do Oklahoma BR. Um prazer estar aqui com vocês. Desejar sucesso pro perfil do nosso amigo aí. Como o Lucas também tinha comentado lá no início, acho que o sucesso do Thunder reflete na gente também, né? Então, o engajamento sobe, né? O pessoal parece que fica mais empolgado para acompanhar os conteúdos também. Então, todo sucesso aí. Seja bem-vindo sempre, né? Quando quiser retornar. Em breve, talvez a gente grave novamente para poder falar sobre o Thunder, falar sobre a temporada NBA, que é o que a gente gosta. Um abração. Rapaziada, muito obrigado pelo convite. Questão da página, como eu sempre digo, o Thunder ganhando é bom para todo mundo. As páginas sobem, mais curtida. Mas muito obrigado pelo convite. Meu primeiro podcast participando, conversando sobre o Thunder. E quando sempre quiser, sempre as ordens, só convidar que a gente tá por aqui. Fechou. Show de bola. Valeu, Felipe. Valeu, Ângelo. Valeu você que tá ouvindo aí. Valeu. Tamo junto, Thunder Up.